O executivo de futebol do Goiás, Agnello Gonçalves, está decepcionado com o clube e pode sim deixar o Goiás nas próximas horas. No vídeo de hoje quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito dessa informação, ainda nesse clima de luto, após a eliminação vexatória no domingo contra o Goiânia. Já gravei um vídeo falando sobre isso, sobre o Zé Ricardo, a live também do pós-jogo, vou deixar para vocês na tela final. No vídeo de hoje quero falar um pouco mais sobre essa parte executiva, aonde está o dinheiro do Goiás, um outro nome também nessa função de diretor executivo, enfim, de futebol, que foi procurado nas duas últimas temporadas, que pode voltar à tona já que está livre no mercado. Enfim, bater um papo também nesse aspecto de bastidores, de extracampo, que vejo como muito mais prejudicial à história recente do Goiás do que propriamente dentro de campo, por incrível que pareça. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil para você ganhar R$20 de graça e apostar como quiser, como por exemplo nas partidas da Copa do Brasil neste meio de semana. Lá na Pix Brasil você encontra Caxias do Sul e Bahia, bom jogo, com uma vitória do Bahia, ou um triunfo do Bahia fora, pagando 1,87 a cada real apostado, um empate 3,25. Vitória do CRB contra o Atlético, 1,65 a cada real apostado, e uma vitória do Cuiabá contra a Portuguesa fora de casa, 1,63. Essas e todas as outras odds, também dos jogos da Copa do Brasil, da Copa Verde, o Goiás que entra só na terceira fase da competição nacional, no caso a Copa do Brasil, é na Pix Brasil, o link é aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, vai lá e faça o seu cadastro. Então bora lá, bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa diretoria executiva no Goiás, onde a gente pode sim ter mudanças até o começo da Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre o Zé Ricardo, já gravei um vídeo falando sobre ele, vou deixar na tela final, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, meio-dia e meio desta segunda-feira, esse vídeo que vai sair para vocês na tarde da segundona, não há uma definição a respeito do Zé Ricardo, tá? Se fosse para mim dar um pitaco agora, acho que há mais chances do Zé Ricardo continuar do Goiás do que sair. Mas enfim, tudo pode acontecer também, não estou garantindo nada. Sobre o Agnello Gonçalves, eu confundo o Agnello Gonçalves com o Ângelo Rodrigues, não sei porquê, acho que os sobrenomes parecem o primeiro nome também, enfim, eu faço uma bagunça aqui de vez em quando, desde o primeiro dia, Mas enfim, o Agnello Gonçalves, ele que é o executivo de futebol do Goiás, estava por último no Fortaleza, onde trabalhou por 3 temporadas nas categorias de base, também soma passagens pelo Avaí, Joinville, também na base do Corinthians, no Avaí, no Joinville, no elenco profissional. A informação confirmada pelo Periquito Brisado garantiu o seguinte, que o Agnello pode pedir demissão do Goiás na próxima semana devido à falta de autonomia para gerir o futebol do clube devido às dificuldades impostas pelo Conselho de Administração para realizar contratações. Então o Agnello estaria desanimado com o cenário que ele encontrou no Goiás. Vale lembrar que o próprio executivo do Verdão foi procurado pelo Corinthians nessa temporada, segundo informações do Jorge Nicola. O Corinthians que acabou buscando outro nome, não está bem por lá também, pode acontecer isso, tá? Esse retorno do Agnello Gonçalves ao Corinthians não seria nenhum absurdo. Tem contrato no Goiás até o final do ano, em outra declaração ele disse que o foco dele era o clube, mas vai saber também, A gente sabe muito bem o que aconteceu nos últimos dias, a reprovação do centroavante uruguaio Mauro Mendes, que precisou do conselho do Goiás aprovar ou não. Foram 2 votos a favor e 1 contra, aliás, 2 contra a contratação e 1 a favor, Seria um jogador mais caro, chegando aí com aproximadamente um salário de R$200 mil por mês, mais uma compensação financeira. E aquela coisa, dentro dos limites que eu posso falar aqui no canal, tá? Eu nunca fui ameaçado pelo Goiás, nesse sentido aí eu tenho até que muita sorte, porque eu não sou o cara mais bonzinho, eu não sou, por exemplo, um cara tão polido assim ao falar do Goiás, eu não saio xingando ninguém também, mas eu não sou aquele cara de passar pano, de ter que buscar informação dentro do clube, e ao você ter que fazer isso, por isso que eu nunca avancei nesse aspecto para me tornar, digamos assim, o primeiro a receber informações. Primeiro que isso, informação ela surge, se não for eu, o outro vai dar daqui 1, 2 dias, então para mim pouco importa. E segundo, você não pode criticar absolutamente nada, você tem que ficar sempre dentro daquela corda, porque se você criticar uma contratação, o diretor, enfim, quem seja, não vai te passar
a próxima notícia. Então esse meio jornalístico é uma vergonha, eu nunca quis participar disso, eu tenho aqui o canal e tudo mais, porque eu sou torcedor do Goiás, gosto de falar do Goiás, até de outras maneiras mais lucrativas. Eu poderia ter outros canais, por exemplo, assim como eu já tenho, mas eu poderia investir mais tempo neles. Hoje eu gasto mais tempo com o Goiás do que com os outros, até estou repensando, né, essas minhas estratégias, mas enfim, conto com a ajuda aqui de vocês também na audiência. Então eu evito assim de acusações, de insinuar coisas que o torcedor fala nas redes sociais e não tem como discordar dele, e o Goiás dá brecha. Como por exemplo, cadê o dinheiro do Goiás em relação ao que o próprio CEO do clube, o Luciano Paciello, garantiu de 50 milhões de reais para contratações, para o elenco, folha salarial, enfim, nesta temporada, uma verba bem maior do que, por exemplo, os 3 últimos anos, mesmo se tratando de Série B do Campeonato Brasileiro. Isso dividindo para o elenco profissional, seria destinado 43 milhões, o restante para o elenco de base, daria uma folha salarial na casa de 3 milhões e 300 mil reais por mês, considerando o 13º, já que o Goiás não tem esse costume de comprar jogadores, fazer compensação financeira, o que é uma grande burrice. Então daria uma folha de 3 milhões e meio. Aonde que o Goiás gasta 3 milhões de reais com esse elenco tenebroso montado no começo do ano? É impossível. Será que o Agnello Gonçalves ele entende só isso de futebol? Pode ser, né? A gente não sabe, né? É o primeiro trabalho dele à frente de um clube de fato com responsabilidade no elenco profissional, mas que torcedor que não desconfia que não é o Agnello que manda nas contratações do Goiás? Não tem como. Eu não vou falar que isso é verdade, porque, como eu falei, estaria dando um pitaco e pode ser injusto, pode ser errado, e eu acabar levando um processo aqui. Então eu não quero me meter nisso. O Goiás já me dá problema demais para a cabeça no aspecto de torcedor. É só isso, tá? É isso que eu tenho aqui a repassar para vocês. Não faria a demissão, apesar de achar que o Agnello ficou sim devendo dentro das suas possibilidades de contratação, mesmo com um orçamento limitado, o que for. Você não pode trazer jogadores no nível do Everton, do Getúlio, do Luiz Henrique, mesmo se fosse para a composição do elenco. O Goiás contratou mal nesse começo de ano, e o torcedor não consegue ver onde está o dinheiro. Como é uma reformulação, o Goiás que começou esse processo não tem nem 70 dias de transição no clube, tanto na parte de execução, né, de bastidor, dos dirigentes. O próprio Zé Ricardo comentou isso, sobre os jogadores também. O Goiás passa de fato por uma grande reformulação e é natural você, digamos, cair do cavalo nesse meio período. Não era para ser isso contra o Goiânia de forma alguma, entendo os processos. Nesse momento eu tentaria sim manter o Agnello, tá? Pelo menos aí mais um pouquinho. Não sei ao certo o que o Goiás faria nessa situação, se vai começar a trocar os executivos de futebol igual troca de técnico, enfim, espero que não, tá? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa possibilidade. E, infelizmente, no Goiás nos últimos anos, o problema está muito mais na parte extracampo, dos bastidores, em quem dão as canetadas no clube, né, do que propriamente ruins, de fato, jogadores técnicos que ficam ali dentro de campo ou à beira do gramado. Seguindo no nosso vídeo, quero falar também sobre um outro diretor de futebol, executivo de futebol, que foi procurado pelo Goiás nos últimos 3 anos e que também está livre no mercado no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é o Juliano Camargo. Ele tem 48 anos de idade, fez um bom trabalho no Sampaio Corrêa, onde ele ficou de 2019 a 2021, conseguiu acesso também para a Série B do Campeonato Brasileiro. 2021 para 2022 foi diretor de futebol também no Criciúma, depois do rebaixamento do Criciúma, né? Nesse meio período ele consegue subir no Campeonato Catarinense com o título, também na Série C consegue o acesso, e um meio de tabela bem interessante com o Criciúma na temporada de 2022. No ano passado foi para o Ceará, não conseguiu fazer um bom trabalho. Em 2023 o Ceará contratou muito, não coloco só na conta aí do Juliano Camargo, mas não deu certo, né? Mesmo com um elenco badalado, com um investimento maior, não conseguiu brigar pelo acesso em momento algum na temporada pelo Ceará. E nesse ano também no Guarani não fez uma boa campanha. O Guarani que quase caiu para a segunda divisão do Campeonato Paulista, mas foi um nome procurado aí pelo Verdão, Juliano Camargo, 48 anos de idade. A primeira busca aconteceu em 2022, antes do começo da Série A do Campeonato Brasileiro. Na época ele estava no Criciúma, até mesmo foi naquele período onde o Goiás enfrentou o Criciúma
na Copa do Brasil aqui na Serrinha. E nesse começo de temporada também, antes da chegada do Agnello Gonçalves, o Goiás, segundo informações do Vitor Pimenta, um abraço aí para o Vitor do Mais Goiás, o Juliano Camargo também foi procurado. Então é um nome que está livre. Se o Agnello Gonçalves deixar o clube nesse momento, seja por demissão ou até mesmo por pedir conta, né, do clube, enfim, com esse desânimo apontado segundo o Periquito Brisado, o Juliano Camargo é sim uma alternativa que me agrada, tá? Apesar dos dois trabalhos recentes ruins, é um nome que, por exemplo, tem mais experiência do que o Agnello neste setor. Eu faria a troca nesse momento? Não, tá? Acho que o problema do Goiás está muito mais a fundo do que no Agnello, do que no Zé Ricardo, do que no Alano, do que no Getúlio. Apesar que eles têm sim a sua parcela de culpa, é a mesma coisa de você falar, porque a forma de gerir o Goiás, a instituição em si, ela está errada. Ela é uma instituição que é muito fácil você cometer uma besteira. Da mesma forma, por exemplo, no Brasil, né? Mas não justifica, por exemplo, a gente deixar de trabalhar e cometer crimes aqui no Brasil, entendeu? Seria uma atitude errada da nossa parte, mesmo se tratando de muitos problemas econômicos, sociais, aquela coisa errada toda, mas não justifica atos criminosos. Não estou querendo comparar isso aqui no Goiás, tá? Mas que a instituição, ela já tem a sua parcela de culpa, e aqueles que trabalham também, como o executivo, como o treinador, como jogadores, tendo essa parcela, eles não são responsáveis primordiais, apesar também que tem as suas responsabilidades, como eu falei, não justifica entregar tão pouco, mesmo se tratando de uma instituição muito problemática. Esta a comparação que eu quis fazer, por exemplo, né, entre o Goiás e cenários difíceis na vida, né, que não justifica também a culpa cair sempre sobre o outro, mas entendo também o torcedor que acaba questionando. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto? Qual seria a sua decisão nesse momento de tragédia no Goiás? Tem a semifinal da Copa Verde, né, antes da Série B. Uma eliminação para o Vila, né? Isso que eu fiquei até preocupado. Se o Goiás fosse eliminado em 2 vezes, em 2 mata-mata, já pensou? Quartas da Copa Verde e semifinal do Goianão para o Vila Nova, seria um desastre maior do que essa eliminação agora para o Goiânia. Enfim, não acho que isso iria acontecer, tá? Não acho o Goiás tão pior assim do que o Vila Nova, mas tem essa chance agora. Se preparar melhor e ter que buscar esse título da Copa Verde, se quiser ganhar um título e também ir para a Copa do Brasil. Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, logo aqui abaixo na descrição, e o link da Pix Brasil para você ganhar R$20 de graça no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!